Êxodo 15, por exemplo, que é um cântico depois que da narrativa deles saírem do passarem pelo Mar Vermelho, né? Tem um cântico de Miriam, irmã de Moisés, Êxodo 15, e esse texto é considerado um texto mais antigo que as narrativas na Bíblia. E ali Javé é identificado como um guerreiro, como especialista em milhamá. Aqui aparece o termo hebraico, milhamá, que melhor traduzido seria por luta armada. E geralmente as traduções em português, os tradutores monoteístas vão enfiar guerra ali, mas eu considero um pouco complicado, porque quando se coloca guerra, nós hoje temos uma mentalidade de conceito de guerra que é muito diferente do conceito de guerra da antiguidade no Sudoeste Asiático. Então, nós estamos falando aqui de luta armada, não necessariamente guerra entre nações, né? Questões de geopolítica internacional e coisas nesse sentido, ok? E para dar um exemplo disso, eu coloco aqui uma ilustração do livro Para Além da Bíblia, do Mário Liverani, em que ele retrata, ele traz aqui uma imagem que foi encontrada, né? É, retratando a luta armada entre os povos do mar e egípcios. Nessa imagem é bem confusa, porque aparecem pessoas dentro de botes, barcos pequenos, pessoas fora e dentro da água, com pessoas sem armadura, só com vestidos muitas vezes só da cintura para baixo, com um tipo de saia para nós, né? Com um chapéu na cabeça, ou um turbante, e você identifica os egípcios mais pelo turbante, né, ou coisa nesse sentido, e eles estão munidos de espadas e de alguns de espadas e alguns ainda só com escudos. E é isso que é o que eu chamo de guerra nos textos bíblicos, tá bem? Não estou falando de exércitos com armaduras e grandes aviões e nada do sentido do nosso conceito de guerra no nosso contexto histórico, ok? E por isso que eu falo que não é guerra em nossa concepção, é um anacronismo. E você pode verificar isso também em Êxodo 14, os versículos 24, 25 e 27, e vai relacionar Javé a essa luta armada, a esse termo hebraico milhamá, ok? Então, Javé vai entrar em Israel a partir da organização de grupos armados. Ah, em minhas pesquisas, até nos meus cursos, né? Eu tenho um curso chamado Deusas Loucas e Feiticeiras, Mulheres nos Textos Bíblicos, em que eu demonstro a mudança das divindades femininas para divindades masculinas, com mudanças econômicas, dos grupos que vão se sedentarizando na região de Canaã. À medida que os grupos nômades se sedentarizam, se estabelecem nos territórios, você vai ter um tipo de agricultura mais organizada, você vai ter uma tecnologia diferente, uma economia diferente, e você vai ter também a possibilidade de excedente. E dessa maneira, os territórios, as pessoas sentem necessidade de proteção dos territórios, de saquear outros territórios, e aí as deusas são substituídas pelas divindades da guerra. Por isso, Baal e Javé, que são divindades da guerra, só para vocês saberem, né? Baal é o deus da guerra do panteão ugarítico, e Javé é um deus da guerra que vem de fora de Canaã. E aí você vai ter, sim, embates entre grupos específicos para ou adora Javé ou adora Baal. Por quê? Porque Javé e Baal estão quase que nas mesmas funções, só que eles são de regiões diferentes. Quando essas culturas se juntam, há um embate, que é declarado como um embate entre deuses, né? E é muito interessante essa questão. A grande questão aqui é que na defesa dos clãs israelitas, por vida, por liberdade, por comida, então Javé vai sendo assumido como divindade responsável por isso. E Baal não vai ser
descartado completamente, mas quem vai assumir Baal são os agricultores, porque Baal não era somente um deus da guerra, ele era deus também da tempestade. E por isso, você vai perceber que Baal perde um pouco o nicho entre os guerreiros e pega o nicho dos agricultores. Então, os agricultores têm a tendência de adorar mais a Baal e os guerreiros mais a Javé. E tá tudo bem, ok? A princípio, Javé não era nem um deus nacional e nem único. Haviam imagens de Javé numa determinada época. Possivelmente, também Javé era representado como um touro, ok? Aqui eu menciono Josué 5,13, mas um dos artigos que eu pedi para o professor mandar para vocês, do professor Ademar Keffer, é, ele traz a pesquisa, ele faz escavações juntos com o Israel Finkelstein, né? E ele traz as pesquisas a respeito dos touros adorados em Samaria e em Israel Norte, né? E que esses touros não representavam outras divindades, representavam Javé. E nós temos como demonstrar isso. Então, o artigo vai aprofundar um pouco mais sobre isso. A imagem que eu estou mostrando no slide é de um touro, tá? E essa imagem foi encontrada na região de Samaria e é da Idade do Bronze, tá? Dessa época em que eu estou exatamente trabalhando. É importante também lembrar que quando o tabernáculo é descrito, um lugar de culto é descrito na Bíblia, as águas da criação, que é a bacia de bronze, são sustentadas por 12 touros, tá? E os touros, as divindades mais importantes nos panteões de Canaã, os panteões cananeus, são representadas por um touro. Eu explico isso no meu curso do Panteão Ugarítico em Mitologia Cananeia, tá? Isso é importantíssimo, a importância da representação de animais com chifres, a importância do simbolismo dos chifres para identificar deuses de maior poder nos panteões, tá? Isso eu explico em detalhes nos meus cursos. Aqui no slide eu ainda coloco algumas referências, tá? Como o Gênesis 4, Gênesis 21, Êxodo 3, Êxodo 4, Êxodo 8, Êxodo 9 e Êxodo 13, você vai ter vários versículos relacionados a essa tendência, né, de adoração específica como uma das divindades ou os agricultores ou determinados grupos separados adorando divindades separadas, tá?